Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula, então, de História. Hoje, sexta-feira. Vocês vão estar recebendo, então, aí as aulas, o retorno, então, da nossa continuação. Eu passei para vocês um texto para vocês copiarem no caderno e responderem algumas questões sobre o período da Revolução Industrial, tá? Então, relembrando. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial. Por quê? Porque a gente teve 3 fases. Elas são diferentes nessas 3 fases. Quais são as diferenças? O que acontece? Bom, a primeira fase é onde teve o início, onde teve troca, né? Então, do artesanato para manufatura, produção de produtos em série, sendo de maior quantidade, né? O artesão, ele deixa de ser o artesão, ele passa a ser um operário, né? Ele vai, então, ele não vai ter mais, não vai ser dono mais dos meios de produção, e isso vai se expandindo, então, começa na Inglaterra e vai se expandir pela Europa. Primeira Revolução Industrial começa, então, no século XVIII, na Inglaterra. O que a gente vai trabalhar lá na época, no século XVIII, né? Então, o uso do carvão, que vai, então, possibilitar depois a gente ter as máquinas a vapor, desenvolvimento dessas máquinas, invenção do telégrafo, onde vai ter o processo de comunicação sendo muito mais rápido. Aparecimento de indústrias têxteis, né, que é o carro-chefe ali da Inglaterra, e a ampliação da indústria siderúrgica, que é onde vai se trabalhar muito com ferro, né? Então, assim, construir estradas de ferro para depois ter locomotivos, para poder ter o transporte de trem. Então, tudo isso agiliza, né, muito mais rápido todo esse processo de construção. A segunda revolução industrial, então, ela começa no século XIX e ela vai até o século XX. E aí a gente já tem algumas grandes mudanças. Por quê? Porque a gente tem o uso da eletricidade, né? A gente tem o petróleo, que vai fomentar, então, motor a combustão, né? Ou seja, né, as coisas vão passar então a ser motorizadas. A gente vai ter outros países fazendo parte desse processo de revolução industrial. Então a gente vai ter a Alemanha, a gente vai ter o Japão, a gente vai ter a França, vai ter a Bélgica, enfim, né? Vai ter vários países. A gente tem o início então do capital financeiro, as movimentações, né? O capitalismo, o sistema capitalista, ele se consolidiza, né? Ele vai se consolidizar muito nesse período. Então, é onde a gente tem uma série de destaques, né, para substituição do ferro pelo aço, né? Então, claro que o ferro continua sendo usado e é usado até hoje, tá, pessoal? Mas a gente tem também, então, o aço dentro do que está sendo produzido, do que vai ser usado na indústria. A gente tem o surgimento de antibióticos, isso significa o quê? Significa que a gente teve uma revolução na questão da medicina, né? A medicina que por muito tempo tinha ficado parado, começa então a crescer essa movimentação de estudos dentro da medicina no século XVIII e tem uma propulsão muito grande no século XIX, com descobertas de antibióticos, com descobertas de vacinas, né? Invenção do telefone, invenção da televisão, da lâmpada, né, o uso de máquinas e fertilizantes químicos, tudo isso a gente vai ter, então, são destaques que a gente tem na segunda revolução industrial. E aí já não é uma revolução mais, né, perante ao mundo. A gente não pode esquecer que também nessa segunda revolução industrial, os Estados Unidos também, aqui na América já é um grande um propulsor dessa questão da indústria, porque ele vai fomentar muitas indústrias, principalmente naquela região de Nova York, aquela parte norte dos Estados Unidos, e vai produzir, né? Termina, vai participar da Primeira Guerra Mundial e aí depois vai produzir muito a questão do armamento bélico. E na segunda Revolução Industrial, então, ele sai, né, muito poderoso, ou seja, porque ele tinha condições da indústria de manter aquela propulsão. E a terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica. É a revolução que começa depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem uma nova questão, por quê? Porque aí inclui a robótica, inclui genética, inclui telecomunicações, inclui eletrônica, inclui a questão da internet que a gente usa hoje, porque se não tivesse esse meio de comunicação, né, que veio para nós depois da terceira revolução industrial, a gente não estava aqui tendo aula, vocês não estavam mantendo os conteúdos em dia, né, porque a gente teria sendo, iria estar vivendo ainda de uma forma muito artesanal. E aí o que vem com isso? Veio muitas coisas boas, né? Mas também veio algumas coisas ruins. Por exemplo, muita tecnologia significa que a gente tem muitas máquinas trabalhando por nós. E aí essas máquinas substituem o nosso trabalho, né? O trabalho humano. Então a gente tem a substituição do trabalho humano
pelas máquinas. A gente tem um crescimento desenfreado de grandes cidades e a gente sabe muito bem o que é isso, né? Quando a gente tem uma cidade muito grande, então é difícil de conseguir emprego, é difícil de se manter, tem índices de violência, a gente tem questão de miséria, então isso é uma coisa que acarreta, né, ali a terceira revolução industrial também, então a gente vive nesse contexto, inclusive a transferência de vírus, né, a gente está nesse período de coronavírus e a gente tem que se manter distante porque a gente tem muitas pessoas, as pessoas circulam por muitos lugares. Aumento significativo, então, né, e consequente da produção, a gente tem excedente de produção, a gente tem excedente de consumo, né, o capitalismo, então, ele é um monstro, ele precisa ser alimentado diariamente, constantemente, não é à toa que a gente tem um pandemônio aí das pessoas enlouquecendo pela questão da economia, né, empresários e políticos, enfim, por conta disso, né, porque o capitalismo ele precisa ser alimentado, ele precisa ser saciado, ele é insaciável. Então, entre vidas e dinheiro, se pensa primeiro no dinheiro, né? E isso é um dos grandes problemas. A gente tem uma não divisão correta de bens. Se a gente tivesse algumas divisões corretas disso, né? Grandes empresários poderiam bancar aí um período de quarentena para todos nós com dignidade de vida e proteção dessas vidas, né? Mas, enfim, se pensa sempre no lucro primeiro. E organização da sociedade em dois grupos, né? Que começou lá no século XVIII e se efetivou, permanece até hoje entre burguesia e proletariado, tá? Nós vivemos e nós somos o proletariado, nós somos aqueles que vendemos a nossa força de trabalho. Consequências dessa revolução, né? O mundo mudou, a história do mundo trouxe pra gente muita tecnologia, trouxe pra gente uma integração de países, né, um processo evolutivo, a gente ganhou recursos, né, no processo de alimentos, hoje tu tem uma condição muito melhor de alimentar muito mais pessoas fazendo uso de tecnologia do que teríamos antes da Revolução Industrial. A gente tem hoje uma possibilidade muito grande de medicamentos, de vacinas, né? Então, isso tudo são coisas maravilhosas que aconteceram na nossa vida, tá? Perante a Revolução Industrial. Então, tem consequências? Tem. Tudo nessa vida tem consequências, né? Tudo tem dois lados, as moedas. Bom, pessoal, eu tinha passado para vocês algumas atividades. A primeira, que foi a Revolução Industrial e quando aconteceu? Dada, né? A Revolução Industrial. Quando a gente fala assim, quando eu tô falando a Revolução Industrial, eu tô sempre me referindo à primeira. Por quê? Porque quando eu tô falando da segunda, da terceira, eu me refiro à segunda, terceira, tá? Então, quando falou Revolução Industrial, aonde aconteceu, é sempre a primeira. Sempre a primeira revolução. Que aconteceu aonde, gente? Inglaterra, século XVIII. Cuidado nas provas, eu adoro fazer isso e eu vou fazer com vocês, tá? E se vocês tiverem uma coisa, o caderno para consultar, vocês até estão no lucro. Mas se vocês não tiverem, são donos de errar. Eu coloco lá. A Revolução Industrial surgiu no século XVIII na França. A Revolução Industrial surgiu no século XIX na Inglaterra. E assim, até eu colocar. A Revolução Industrial surge no século XVIII na Inglaterra. Então, cuidado, porque eu gosto de fazer esses pega-ratões e vocês caem, tá? Então, ó, olho vivo. A segunda, antes da indústria, como o homem produzia aquilo que era necessário para a sua sobrevivência e o comércio? Bom, era tudo artesanal, era tudo de forma artesanal. O comércio vivia de feiras, né? A gente tinha feiras por trocas ainda, né? Ou seja, trocas de mercadorias. E também, obviamente, já tinha o dinheiro, já tinha moeda, então também se comprava mercadorias. Mas isso tudo era em feiras, né? Não tinha um comércio, não tinha um lugar onde se vendia. Por quê? Porque não conseguia produzir muitos produtos, né? Em tempo que uma fábrica faz 20 panelas por hora, eu consigo fazer mal e porcamente lá 1 ou 2 panelas por dia, né? Trabalho sozinha, tem que fazer todo o processo. Então, não tinha comércio, né, gente? Obviamente. Isso eu já tô ajudando vocês na correção, para vocês levarem isso aí direitinho pra aula, né, quando vocês forem. Quais foram os fatores que levaram a Inglaterra a ser pioneira nessa revolução? Mão de obra barata, cercamentos que fez com que as pessoas fossem para cidades, enchessem aquelas cidades, né, formassem aquelas vilas populosas, grande quantidade de matéria-prima, grandes reservas de carvão para poder
né, manter aquelas fábricas, a questão até da produção das próprias, dos cuidados, né, do excedente com ovelhas e para produzir lã e tecido, a produção de algodão, né, então tudo isso são propulsores para a Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial, tá? E quero ver quem é que vai me surpreender com alguma coisa diferente do que eu falei. A quarta, então, quais são as principais características da Revolução Industrial? Né? Comércio, o capitalismo é uma característica da Revolução Industrial, né? A produção de produtos em grande escala, né? A substituição, então, do artesanato pela manufatura. A gente tem hoje, como consequência da Revolução Industrial, diversas coisas como benefícios em questão de tecnologia, em questão de produtos, em questão da vida cotidiana. A gente também tem coisas negativas com a Revolução Industrial, a gente tem violência por causa da Revolução Industrial, né? Lembra que as cidades aumentaram, violência, desemprego, porque a gente tem a substituição então da mão de obra humana pela mão de obra mecânica, né, robótica. A gente tem poluição, é algo muito importante. Por que o planeta agora com essa quarentena começou a baixar os índices de poluição, né? Os córregos de Veneza, as águas estão limpas e transparentes, tu consegue ver peixes. No cotidiano tu não consegue mais. O ar está ficando menos poluído, né? Porque nós emitimos muitos gases, então nós também danificamos a natureza em termos dessa questão do consumo, que se trabalha hoje em dia já com essa questão do consumo consciente, né? Mas ele ainda não é o top do mercado capitalista. Tá? Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, qual se pode mencionar? Bom, consequências sociais é aquele último parágrafo, já falei agora, não vou repetir porque eu quero ver se vocês estão ligados. Cite características da segunda etapa da Revolução Industrial. Aí sim, tô me referindo, ó. Sempre quando eu falar segunda etapa, segunda Revolução Industrial, tá? Então, substituição do ferro pelo carvão, eletricidade, petróleo, motor a combustão, produção cada vez mais acelerada, integração de mercado, se expande para outros países, então quantos países vão fazer parte disso, né? A Alemanha vai se industrializar, a França vai se industrializar, Japão vai se industrializar, Estados Unidos e dentre tantos outros países que vão fazer parte desse processo. E a última é uma de marcar, e aí eu não posso dar resposta, né, gente? Mas é só pensar um pouquinho. Assinale quais dos procedimentos abaixo mencionados não fazem parte dos avanços produzidos pela terceira Revolução Industrial. Ou seja, tudo que está ali faz parte da terceira Revolução Industrial. Somente uma coisa que não. Então vocês vão ter que comparar. Ok? Fechado? Boa aula para vocês e na próxima aula a gente vai falar então, continua no mesmo assunto, mas só com os modos de produções. Bye, bye!